Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui também pelo canal no ano de 2021 e vamos atualizar as informações da empresa, até porque vieram as sugestões aqui dos nossos inscritos solicitando toda essa atualização e a solicitação veio lá do Leandro Anton, grande Leandro Anton, um prazer enorme ter você conosco, muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. Também a Bruna Bento, oi Bruna, que bom ter você com a gente, Bruna, seja sempre bem-vinda também, é um prazer poder lhe atender, Bruna. E também o Maicon Ronsani Borges, grande Maicon Ronsani Borges também, sempre conosco aqui no canal. Muito obrigado também pela participação e pela sugestão. Mas caso vocês também desejem outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, me manda a sugestão e também aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa sugerida pelo Leandro Anton, pela Bruna Bento e também pelo Maicon Ronsani Borges é a Itaúsa SA. A Itaúsa SA, que a gente vai recontar um pouquinho aqui da sua história, mas principalmente analisar toda a situação econômica e financeira da Itaúsa. Mas toda essa situação econômica e financeira você também pode aprender a fazer, é muito fácil. Inclusive no dia 7 de novembro estaremos realizando aqui mais um curso, o quinto curso de análise de balanço voltados para investimento, onde eu vou repassar para vocês aqui todo o funcionamento do processo de análise, como que a gente faz todo esse processo de análise de interpretação, até para saber se uma empresa está vindo bem ou não, se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa, e também os principais indicadores relacionados às ações. Então, caso você queira participar conosco, o curso é online pela plataforma Google Meet, permitindo aqui toda uma interatividade. Então, manda um WhatsApp para mim aqui que eu te passo todas as informações, como que você pode fazer para se inscrever e vir participar conosco. E o custo, apenas R$ 25. Apenas R$ 25. Estaremos juntos aqui por 3 horas, aqui repartindo e construindo conhecimento junto com vocês, o que será para mim um enorme prazer. Mas vamos falar então um pouquinho da Itaúsa SA. Mas para contar a história da Itaúsa, a gente tem que contar a história do Itaú, né? Do como que começa todo o Banco Itaú, até porque a Itaúsa é um desmembramento do Banco Itaú. E a história começa com Alfredo Egídio de Souza Aranha, que é de uma tradicional família paulista lá, que dirigia uma das empresas da família, que era a Fiação Tecelagem de São Paulo. Já no ano de 1935, aí ele assume o controle da Companhia de Seguros Ítalo-Brasileira. E na sequência ele acaba se desfazendo da Fiação Tecelagem de São Paulo e acaba também daí na sequência se concentrando no setor bancário, até porque sua família também vinha de uma origem desse setor bancário. E aí começa então toda a história do Banco Itaú. Só que na verdade começa em 1943 não com o nome Itaú, começa como Banco Central de Crédito. E aí, na sequência, já começa a abrir agências ali dentro do estado de São Paulo, até o ano de 1951, quando daí trocam o nome de Banco Central de Crédito para Banco Federal de Crédito, até porque o governo requisitou esse nome de Banco Central para usar como Banco Central do Brasil. E aí passou a ser Banco Federal de Crédito. No ano de 1959, quem entra na sociedade e assume o controle é o Olavo Setúbal. E a partir daí da entrada do Olavo Setúbal, começa todo o desenvolvimento do banco. Tanto que vai daí adquirindo uma série de outros bancos e vai se expandindo, começando lá pelo Banco Paulista do Comércio no ano de 1961, já no ano de 1964 aí se funde com, aí que entra o Banco Itaú, se funde com o Banco Itaú de Minas, né? E aí passa a ser chamado Banco Federal Itaú. Na sequência daí vai se unindo e se expandindo através da aquisição de outros bancos, passando ali pelo Banco Sul-Americano e depois daí o Banco da América. E aí quando compra e quando se funde com esses bancos, aí passa a ser Banco Itaú América. E depois na sequência daí elimina o da América e passa a ser só Banco Itaú. Na década de 60 ainda eles criam o Banco Itaú de Investimentos, então já voltado para investimentos. E esse Banco Itaú de Investimentos, ele na década de 70, aí troca o nome e passa a ser Itaúsa, né? Voltado para investimentos. E aí ela é desmembrada como uma empresa para cuidar de investimentos. E é como se fosse uma holding que passaria a cuidar do Banco Itaú e também de uma outra empresa do grupo que na época era a Duratex, que depois virou Dexco.
Na sequência, na década de 80, aí a Itaúsa passou a ser dona também de uma outra empresa dentro desses investimentos ali, né, que era a Itautec, que era uma empresa voltada para tecnologia, para a criação de equipamentos de informática, mais voltados para o setor bancário, e depois aí virou uma marca de equipamentos de informática que foi para o varejo de uma forma geral. E aí também, na sequência, ele vai expandindo essa sua atuação com participação em outras empresas, sempre como Itaúsa, voltada para investimentos. E aí chega no ano de 2017, adquire também parte da Alpargatas, então ele passa a ter um controle sobre a Alpargatas também. Também na sequência, em 2019, adquire também 49% de participação na Copagaz, aí vindo para o ano de 2021, mais 15% na XP e também 10% numa empresa chamada Aégia, que é uma empresa voltada para saneamentos. E agora, mais recentemente, e fora isso também, adquiriu lá no ano de 2021 também a NTS, que era uma empresa voltada mais para o setor de logística. E agora, em julho, que não vai aparecer ainda nesse balanço aqui, mas já foi anunciado também uma aquisição de 10% da CCR, né, que é uma empresa concessionária de rodovias, que inclusive já foi retratada aqui no canal. Então a ideia da Itaúsa o que é? É ser uma holding de diversas empresas, controlar diversas empresas. Tanto é que nós vamos ver nas demonstrações contábeis que grande parte da receita vem através da chamada equivalência patrimonial. Mas para que possamos saber como está a situação da Itaúsa, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro semestre de 2022. E através dos números vamos conhecer como que está a situação da Itaúsa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Itaúsa S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também do primeiro semestre agora do ano de 2022. E através dos números vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa, começando pelo ano de 2019. O que é a Itaúsa através de seus números? É uma empresa de 67 bilhões de reais. E desses 67 bilhões de reais, grande parte, aqui ó, 78%, está nos investimentos. O que são esses investimentos? São todas as participações societárias que a Itaúsa tem nas mais diversas empresas, como a gente já retratou há pouco ali, né, desde a Dexco, Banco Itaú, mais a XP, e mais a Copagaz, enfim, todas as empresas. Então, todas essas participações, elas aparecem aqui ó, dentro desses investimentos. E aí nessa parte de cima nós temos o ativo circulante capital de giro, que é formado aqui por 6 bilhões 381 milhões de reais. E a empresa fechou 2019 com 3 bilhões 582 milhões em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 276 milhões em contas a receber e estoques de 853 milhões. E aí, naturalmente, que você vai querer saber, tá, mas o que a Itaúsa tem para vender? Na verdade, aqui dentro da Itaúsa, o que nós temos são os estoques da Dexco, da antiga Duratex, e também o contas a receber da Dexco, né? Então, grande parte, toda a movimentação da Dexco passa aqui pelo balanço da Itaúsa, no consolidado da Itaúsa. No ano de 2020, a Itaúsa passou a ser uma empresa de 72 bilhões de reais. E o capital de giro aumenta para 8 bilhões e 23, com 4 bilhões 360 em dinheiro, 2 bilhões 190 em contas a receber e os estoques lá da Dexco, 925 milhões de reais. Já para 2021, aí a Itaúsa tem 85 bilhões 981 milhões de reais em ativos, sendo que 67 bilhões está aqui dentro dos investimentos, então se vê que ele mantém uma regularidade. 78, 79, 78, 78%, mantém uma regularidade na quantidade de investimentos feitos em relação ao ativo total da empresa. E o ativo circulante fecha aqui com 9 bilhões e 772 milhões, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 5 bilhões e 300 e o contas a receber para 2,300 e o estoque para 1 bilhão e 400. Chegando agora em junho de 2022, a empresa agora é de 89 bilhões de reais e o capital de giro foi para 10 bilhões e 184 milhões. Mantém os 5 bilhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, aumenta o contas a receber, 2.850, e também os estoques que vão para 1 bilhão e 803. Então, por aqui você vê o tamanho da Itaúsa, 67, 72, 85, 89, então uma empresa que vem crescendo a cada exercício. Olhando agora nessa parte aqui de passivo,
Nós vamos ter as dívidas de curto prazo, que quando aparece que fornecedores são os fornecedores da Dexco, tá? E todas as demais obrigações da Dexco aparecem aqui dentro desse balanço, e fecha com um endividamento total de 9 bilhões 119 milhões. Repare que o volume da dívida é muito baixo, apenas 13,5% de tudo que a empresa tem, e o PL, consequentemente, é extremamente alto, 58 bilhões. Já para 2020, o endividamento vai para 11 bilhões 967 milhões, com 16,5%. Em 2021, 16 bilhões 473, com 19,2%. E agora fecha junho com 17 bilhões 999 milhões, praticamente 18 bi de dívida. Mas a dívida, apesar do valor aqui ele ser expressivo, mas o peso da dívida é muito baixo. Apenas 20,2%, ainda considerando que grande parte é no longo prazo. Então é uma empresa que ela trabalha com endividamento extremamente baixo para tudo aquilo que ela tem dentro do seu patrimônio. Vamos ver agora aqui na DRE como que surgem os resultados da Itaúsa. Quando aparece aqui receita de vendas, é a receita de vendas da Dexco, que aparece aqui dentro. Então, o faturamento que a empresa teve, 5 bilhões e 800, em 2021, 8 bilhões e 100, e agora, em 6 meses do ano, já acumula 4 bilhões e 300 de faturamento, projetando aqui um faturamento de pelo menos 8 bi e 800 aproximadamente para 2022. E o lucro da empresa, 10 bilhões 569 milhões. Mas daí você vai estranhar, né? Uma receita de vendas de 5 bi, um lucro de 10 bi. É que aparece aqui, inclusive eu destaco na apresentação da DRE, esse resultado aqui, ó, resultado de equivalência patrimonial. Então esse resultado de equivalência patrimonial são os ganhos que a Itaúsa tem por ter participações nas demais empresas. Então, à medida que as demais empresas geram resultado, à medida que as demais empresas aumentam também o seu tamanho, o seu patrimônio líquido, parte disso é da Itaúsa. Então, ele vem aqui com uma receita de equivalência patrimonial. 10 bilhões e 200 em 2019, 6 bilhões e 980 em 2020, 11 bilhões e 700 em 2021 e agora em 6 meses do ano já tem um resultado de equivalência patrimonial de 6 bilhões e 700, projetando também algo em torno de 13, 14 bi para 2022. Então, grande parte do resultado da empresa vem de equivalência patrimonial. E aí, com isso, o lucro fecha com 10 bilhões e 569 em 2019, 7 bilhões e 300 em 2020, 13 bilhões e 200 em 2021, e agora em 6 meses do ano acumula um lucro de 7 bilhões e 40, projetando também um lucro aí de aproximadamente 14 bilhões e 100 para 2022. Tá? Quando eu apresentar os demais gráficos ali para vocês, vai aparecer lá uma margem líquida extremamente alta, 211, 125, 162%, mas há que se considerar que essa margem aqui, ela está influenciada também por esses resultados de equivalência patrimonial. Mas já que eu falei dos gráficos, então vamos apresentá-los. Começando aqui pelo gráfico da liquidez geral, capacidade de pagamento da empresa no curto, médio e longo prazo. A empresa tem dinheiro para pagar as suas dívidas? No ano de 2019, ela para cada R$1 de dívida, ela tinha R$1,10. Aí depois cai para 0,91, cai para 0,84 e mais uma pequena queda agora em 2022 em 0,81. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 81 centavos. Mas, olhando apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, ou outro gráfico logo ao lado ali, nós vamos ver que no curto prazo a situação da empresa é muito folgada. 2,48 é a liquidez corrente lá em 2019, 2,15 em 2020, 1,68 em 2021 e 1,61 em 2022. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia da empresa, ela dispõe de R$1,61. Paga, sobra, tranquilo, a empresa não tem problema financeiro. O problema, claro, é o longo prazo, mas no longo prazo a empresa tem tempo ainda para fazer recursos, para fazer frente a esse endividamento de longo prazo. Até porque, olhando nesse outro gráfico aqui, você vai observar que o endividamento da empresa é baixo, perto de todo o patrimônio dela. Apenas 13,5% é o tamanho da dívida lá em 2019, 16,5% em 2020, 19,2% em 2021 e 20,2% em 2022. Então, de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve apenas 20,2%, uma empresa com endividamento extremamente baixo.
Já nesse outro quadro aqui, trago para vocês os índices de rentabilidade. E aí, retrato mais uma vez aqui esses números absurdos, essas barrinhas absurdas que você está vendo ali, que é a margem líquida. Naturalmente que essa margem líquida é o ganho que a empresa tem também com a equivalência patrimonial. Então, em relação à receita, tirando o custo, tirando despesa, resultado financeiro e os impostos, a empresa ganhou 211%. Mas por quê? Porque também é somado aos demais ganhos da equivalência patrimonial. Então, uma margem de 211% em 2019, 124%, 125% ali em 2020, 162% em 2021 e se mantendo estável em 162% em 2022. Já a rentabilidade do ativo mede o ganho que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da atividade, que sai com 15,7% em 2019, recua para 10,1% em 2020 e sobe agora para 15,5% no ano de 2021. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 15,5%. Já a rentabilidade do PL mede o ganho dos acionistas, quem já tinha as ações da Itaúsa nesses respectivos anos, quanto que ganhou? 18,1% em 2019, 12,1% em 2020 e 19,1% em 2021. Então, ao investir na Itaúsa, os acionistas tiveram um ganho através dos lucros gerados pela empresa de 19,1%. E ao falarmos de acionista, trago para vocês também, nesse outro quadro aqui, os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Itaúsa? R$ 7,64, com base no patrimônio. Então, se pegarmos todo o patrimônio e distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada acionista R$ 7,64, ou cada ação, né? Já o valor de mercado, a ação está sendo comercializada por R$ 10,16, cotação essa do último dia 11 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então vejam que o valor de mercado dela está acima do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,34. Isso quer dizer, as ações da Itaúsa são vendidas com ágio de 34%. Lucro por ação, tomando como base nos últimos 12 meses, a empresa gerou um lucro por ação de R$ 1,50, o que proporcionou aos acionistas um ganho de 14,76%. Até por quê? Porque esse ganho é baseado no valor de mercado. Então, se você comprar a ação da Itaúsa pagando R$ 10,16 e a empresa continuar gerando o lucro que vem gerando, você terá um ganho através dos lucros gerados de 14,76. Já o dividendos por ação, nesse ano de 2022, a Itaúsa já distribuiu até agora 52 centavos a título de dividendos. E a relação preço/lucro fecha em 6,79. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Itaúsa, os acionistas irão levar em torno de 6 a 7 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Fecha ali com o free float. O que é o free float? É a quantidade de ações que está disponível no mercado. E ali aparece aquele número ali, 74%. Esse 74% é com base nas ações preferenciais. Então, das preferenciais, 74% das ações estão circulando no mercado. Até porque as ONs ela tem um free float bem baixo, apenas 9,5%. Então, hoje, ao comprar uma ação da Itaúsa, as ações preferenciais elas têm uma liquidez muito maior porque tem uma quantidade de ações bem mais alta disponível no mercado. E aproveitando, trago para vocês também esse gráfico aqui, extraído até do Google, mostrando ali o comportamento do valor das ações da Itaúsa nos últimos 5 anos. Lá em 2017, no comecinho do gráfico, você vai ver ali que a ação estava girando em torno de R$10. Aí depois uma pequena queda, ela sobe, passa a trabalhar no patamar de R$11,90, R$12. Cai novamente, vai lá para R$8,50 e depois engata uma sequência de altas, culminando com o seu maior valor, chegando em R$13,50 lá em 2020. Aí quando você olhar aquela queda bem no meio do gráfico ali, aquela queda se chama pandemia. Quando foi decretada a pandemia, diversas ações tiveram esse tipo de comportamento, com as suas ações despencando. E aí da Itaúsa não fugiu a regra, chegou a cair para R$ 7,70, praticamente uma queda de 50%. Passando aquele efeito inicial da pandemia, a ação já se recupera e volta a trabalhar no patamar de R$11, com algumas oscilações para cima ou para baixo. E a partir agora de 2022, quando ela estava cotada ali praticamente R$10,80, aí ela experimentou ali uma sequência de quedas, chegando a cair ali para R$8,30, e agora engatou ali uma nova sequência de altas,
culminando com essa cotação agora em torno de 10,10, 10,20, é a cotação que vem flutuando no último dia 11 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você percebe quando que as ações da Itaúsa tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, Itaúsa S.A., uma empresa que é uma das estrelas aí da Bolsa também, que é uma empresa que ela tem bastante demanda aí por suas ações, né? Uma empresa que as suas ações são bastante negociadas na Bolsa também. Então, agora você já sabe o que é Itaúsa, você já sabe como que surgiu a Itaúsa e toda a história que tem por trás da empresa, quem está por trás da empresa e também para onde que essa empresa está indo. E principalmente você agora já sabe também como que está a situação econômica e financeira, em termos de capacidade financeira, de endividamento, de lucratividade, de rentabilidade, que são os principais indicadores aí para mostrar se uma empresa vai bem ou se não vai bem. Até porque, ao comprar ações de uma empresa, nós estamos entrando de sócios dessa empresa e nós só vamos nos associar com quem tenha algo para nos oferecer, que é justamente a questão da rentabilidade e da lucratividade. E claro que, por outro lado, vamos avaliar também os riscos envolvidos na operação, se a empresa tem perigo de quebrar, se não tem perigo de quebrar e tudo mais. E tudo isso a gente vê através da análise. E agora, então, você já sabe como que está a situação da Itaúsa. E se você achou interessante, coloca lá no seu radar para futuros investimentos, porque o importante é na hora de investir, investir com consciência, saber o que nós estamos fazendo, aonde que nós estamos aportando os nossos recursos para poder ter uma certa segurança e aos pouquinhos e construir o nosso patrimônio, para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.